Você já ouviu falar sobre a LGPD? Meu nome é Laís, sou da NDM Advogados e no vídeo de hoje vou te falar os pontos principais dessa legislação e como você pode se adequar dentro da sua empresa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns conceitos, bases legais, os princípios da lei, os direitos do titular e a governança em compliance em proteção de dados. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ao longo desse mês a gente está postando muito conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já gravou um vídeo explicando melhor sobre o que é a LGPD e qual foi o contexto que ela foi criada. Eu vou deixar aqui no card na descrição aqui embaixo. O primeiro conceito mais importante é o que é dados pessoais. A gente também já gravou alguns vídeos sobre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a diferença entre os dois, que vai estar aqui linkado para vocês. Mas por cima, dados pessoais é toda aquela informação que identifica ou torna identificável uma pessoa natural. O tratamento desses dados pessoais, que também é um conceito da LGPD, é qualquer atividade que você faz com essas informações. Então é desde armazenar, coletar, compartilhar, somente ter o acesso, tudo isso chamamos de tratamento de dados pessoais. Titular é o proprietário, é sobre quem aqueles dados se referem. Com a LGPD, esse conceito da empresa ser proprietária, dona das informações referentes aos seus clientes e poder fazer tudo o que ela quiser aí com esses dados, caiu por terra. Dados pessoais sensíveis é um tipo especial de dados pessoais que estão descritos em um rol taxativo na LGPD. Então, são dados de saúde, dados de convicção religiosa, orientação sexual, são aqueles dados que podem trazer alguma discriminação caso vazados, ou até um dano majorado em relação aos dados pessoais comuns. A gente também tem os agentes de tratamento, controlador e operador. A gente não vai entrar nesses assuntos mais detalhadamente aqui, porque são assuntos maiores, são assuntos mais complexos, mas eu vou deixar também links sobre vídeos que falam sobre esse assunto. De acordo com a LGPD, toda atividade de tratamento de dados pessoais, ela deve levar em consideração a boa-fé e os seguintes princípios. O primeiro deles talvez um dos mais importantes, é o princípio da finalidade. Uma empresa ou uma pessoa que vai fazer tratamento de dados de acordo com a LGPD, que seja sujeita às normas da LGPD, ela só pode fazer um tratamento de dados se ela informar ao titular que esse tratamento está acontecendo. Essa empresa ela deve informar os propósitos específicos e explícitos do tratamento e não pode fazer tratamentos posteriores para finalidades diversas e não informadas. O documento mais comum utilizado para dar essa informação sobre as finalidades do tratamento é a política de privacidade. A gente tem outro princípio, que é o princípio da adequação, que fala justamente da adequação do tratamento, do contexto do tratamento com a finalidade escolhida. Então, ao coletar dados, ao fazer qualquer tipo de tratamento de dados, quando você informa uma finalidade ao titular, o tratamento que você realiza, ele tem que ser compatível, não pode ser excessivo, não pode ser um tratamento totalmente sem conexão com a finalidade que você informou. O princípio da necessidade, muito ligado com os outros dois que falamos, é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para atingir uma finalidade. Então aqui também entra a vedação ao tratamento de dados excessivos. Você não vai, por exemplo, informar uma finalidade de entrar em contato com o cliente para suporte e pegar dados como nome da mãe, título de eleitor, data de nascimento, que talvez não estaria ali adequado com a finalidade que você propôs. O próximo princípio é o princípio do livre acesso. No princípio do livre acesso, a LGPD ela manda que as empresas deem informações facilitadas e gratuitas sobre a duração e existência de um tratamento de dados pessoais. Novamente, aqui a gente tem um documento muito útil para ser utilizado para dar esse livre acesso, que são as políticas de privacidade. A gente indica que ela esteja em um lugar facilitado, que não seja cobrado, para acessar essa política de privacidade e que esteja em um formato muito interativo, muito facilitado para o titular entender o que acontece com as informações. Um outro princípio é o princípio da qualidade dos dados, que é a garantia ao titular que essas informações vão estar sempre atualizadas, claras e precisas, de acordo novamente com a necessidade do tratamento e as finalidades escolhidas. O princípio da transparência, que também é um princípio muito importante para a LGPD, fala sobre fornecer ao titular
novamente, informações claras e precisas sobre como é feito o tratamento de dados, os agentes envolvidos, a duração do tratamento, entre outras informações úteis para ele entender o que acontece com os dados pessoais que ele fornece indiretamente ou diretamente para a empresa. O princípio da segurança da informação é justamente a tomada de medidas aptas para proteger essas informações, esses dados pessoais, para evitar vazamentos ou qualquer outro incidente de segurança. O incidente de segurança, levando em consideração não apenas aquele de banco de dados digitais, mas também aqueles dados que estão impressos ou em outro tipo de dispositivo físico. O princípio da prevenção, muito ligado com o que a gente vai falar posteriormente de governança e compliance, é tomar medidas para se prevenir de incidentes de segurança e violações da LGPD, evitando assim a ocorrência de danos em virtude de um tratamento de dados. O penúltimo princípio é o princípio da não discriminação, que é a vedação do uso do tratamento de dados, da feitura de uma atividade de tratamento de dados, para fins discriminatórios. Não adianta cumprir todos esses princípios sem a habilidade de comprovar que você faz isso. Então, o último princípio ele fala justamente sobre a prestação de contas, que exige a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes para o cumprimento da legislação de proteção de dados. Um outro assunto muito importante que você deve levar em consideração antes de fazer um tratamento de dados pessoais é sobre as bases legais. Bases legais são justificativas que a lei traz para o tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD traz que um tratamento de dados pessoais ele só pode acontecer caso ele esteja enquadrado em uma dessas 10 hipóteses. Lembrando, pessoal, que em caso de dados sensíveis, isso muda, é outra história. Então, a gente está falando aqui de dados pessoais comuns. Como a gente já falou aqui em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui sobre os mitos mais comuns da LGPD, o consentimento não é a única maneira de se justificar um tratamento de dados pessoais, mas ele é a primeira, a que aparece em primeiro lugar. Você, uma empresa, ela pode fazer um tratamento de dados pessoais desde que o titular consinta, desde que ele aceite que esse tratamento aconteça. Só que esse consentimento ele deve ser feito levando em consideração diversos requisitos. Ele precisa ser explícito, informado, destacado, ou seja, não pode vir junto de outras cláusulas contratuais, como é o caso da política de privacidade, não pode vir no meio da política de privacidade. A gente vai deixar aqui um vídeo para vocês se aprofundarem mais sobre os requisitos do consentimento, que são vários. Um tratamento de dados pessoais também poderá acontecer, mesmo sem o consentimento, quando é obrigação legal da empresa, por alguma regulação, por alguma lei, coletar e armazenar aqueles dados por um determinado período de tempo. Nesse caso, a empresa não precisaria do consentimento para coletar esses dados para essa finalidade de cumprir a legislação. Ela poderia fazer pelo período que a legislação obriga a fazer. É muito importante se atentar à necessidade do tratamento e à quantidade de dados coletados para aquela finalidade que você estabeleceu. Então, se a finalidade é assinar a carteira, vocês não podem coletar dados excessivos que não seriam necessários para atingir aquela finalidade. Outra base legal também mais voltada para o setor público é pelo uso da administração pública de dados pessoais para a política pública, para implementar algumas políticas públicas. Também poderão ser utilizados dados pessoais para estudos de órgãos de pesquisa. E uma outra base legal muito importante para a empresa é quando o tratamento é necessário para a execução de um contrato. Então, se você, como empresa, tem um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda com uma pessoa, com seu cliente, e você precisa coletar dados pessoais para executar aquele contrato, para enviar o produto no endereço dela, entre outros dados que vão ser necessários estritamente para o uso do contrato, para a execução do contrato, também poderá ser feito. Outra base legal muito utilizada por empresas também é para a proteção em processo judicial, administrativo e de arbitragem. Ou seja, você pode armazenar, coletar dados desde que você precise deles para se defender em algum processo. Esses dados eles não vão poder ser utilizados para outras finalidades, então você vai ter que pegar essas informações e armazenar pelo tempo necessário de prescrição, só que em um ambiente separado, com todos os cuidados para evitar que você utilize essas informações para finalidades diferentes, como envio de marketing, entre outras coisas.
Uma base legal muito interessante também, principalmente para empresas no âmbito das health techs, né, nas empresas no âmbito da saúde, é a utilização de dados pessoais para a proteção da vida. Essa base legal é muito utilizada nos casos de urgência e emergência, quando você precisa coletar dados pessoais para proteger a vida desse titular ou até mesmo de terceiro. Outra base legal muito utilizada nesse âmbito da saúde é o tratamento que ele pode ser realizado por profissionais de saúde no âmbito da prestação de serviços de saúde. A próxima base legal, né, e uma das mais utilizadas hoje em dia pelas empresas, é o interesse legítimo do controlador. Então, o dado pessoal, o tratamento de dados pessoais, ele poderá ser realizado quando ele for necessário para atender um legítimo interesse do controlador, desde que esse legítimo interesse não fira nenhum direito fundamental do titular. Essa base legal é muito complicada de ser utilizada porque ela é muito subjetiva. Quase todo o ônus, né, da comprovação que ela está sendo utilizada de uma maneira proporcional recai sobre a empresa. Então, precisa ter cautela na hora de utilizar, contatar uma pessoa especialista nesse assunto para redigir um documento que a gente chama de LIA, né, a comprovação, a análise de legítimo interesse, para saber se, a partir de um teste de proporcionalidade, se essa base é aplicável, ela é proporcional ou não, é melhor seguir por outro caminho, como é o do consentimento. E por último, a 10ª base legal é a utilização de dados pessoais para a proteção do crédito, principalmente por essas empresas de proteção ao crédito, Serasa, SPC, etc. Um outro ponto muito importante sobre a LGPD, além de você ter que cumprir os princípios, ter sempre uma base legal para justificar o seu tratamento, é você ter um canal de contato para atender os direitos, as requisições de direitos do titular. Então, o titular, a Lei Geral de Proteção de Dados, traz alguns direitos e ele vai poder requerer da sua empresa que a empresa ela faça acontecer esses direitos. Por exemplo, a mais comum delas é o acesso aos dados. Hoje em dia, as empresas estão fazendo isso até de forma automatizada, como é o caso do Google. Você pode entrar lá na plataforma do Google e solicitar um relatório sobre todos os dados que ele tem sobre você. É justamente isso que o acesso dos dados é sobre. Você precisa informar para o titular se você faz tratamento de dados e quais são os dados que você possui sobre ele. Essa confirmação de existência de dados pode ser um pouco perigosa se não tiver uma checagem prévia. Então, a gente indica que sempre que a empresa for cumprir essa requisição, né, fornecer informações, ela primeiro verifique se realmente é o dono dos dados, é o titular que está fazendo a solicitação e não é um terceiro mal intencionado. Além da confirmação de existência, do acesso aos dados, a gente ainda também tem como direito, né, a correção de dados incompletos e imprecisos, a anonimização, bloqueio ou deleção dos dados excessivos, a portabilidade dos dados para outro fornecedor, lembrando que essa portabilidade ainda vai ser regulada pela autoridade. Outro direito é a eliminação dos dados tratados com consentimento, isso também a gente já falou sobre isso nos nossos vídeos sobre mitos da LGPD. Informações sobre quais são as entidades, sejam públicas ou privadas, que participaram do tratamento, operadores e controladores conjuntos ou singulares que participaram do tratamento, ou também, né, que tiveram acesso aos dados em algum momento, que os dados foram compartilhados em algum momento. Também é importante que o titular receba, se ele solicitar, informações sobre o que acontece, quais são as finalidades de não fornecer o seu consentimento. E também é muito importante que seja dado direito ao titular de revogação do consentimento que ele deu. Então, aí também é um detalhe da base legal do consentimento. Se o seu tratamento for baseado no consentimento do titular, ele a qualquer momento pode fazer a revogação desse consentimento e todo o tratamento tem que cessar. Para atender esses direitos, é muito importante que a empresa tenha um canal de comunicação, como eu já falei, e tenha algumas medidas internas, algumas atividades internas que possibilite que ela tenha as informações, que ela esteja preparada para receber esse tipo de requisição. Para isso, ela precisa implementar um programa de compliance e governança em proteção de dados. O programa de compliance e proteção de dados, ele começa com o apoio da alta administração, como é nos demais programas de compliance. Sem esse apoio, é muito difícil modificar a cultura da empresa para pensar em privacidade desde a concepção do produto, como é o ideal. Além disso, talvez no meio desse programa, algumas adequações
sejam necessárias. E os diretores vão precisar tomar decisões sobre orçamento, sobre ativos que vão ser necessários para essa adequação. Todas essas medidas de governança, boas práticas, além de serem obrigatórias, né, de acordo com a LGPD, elas também são pontos que a autoridade leva em consideração no momento de aplicação de penalidades, por exemplo. Então, o programa de compliance em proteção de dados, além de diminuir os riscos por si só do tratamento de dados, diminuindo as chances de acontecer um incidente de segurança, de acontecer uma violação LGPD, seja dolosa ou involuntária, ela também serve para diminuir a penalidade caso ocorra mesmo assim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário e me conta como é que está sendo aí a implementação da LGPD na sua empresa. Quais estão sendo os desafios para vocês. Até a próxima!